Bem-vindo ao programa A Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, que tem por objetivo auxiliar os professores e também professoras, bem como os alunos e alunas, a estudarem as lições bíblicas da CPAD. Aos professores e professoras para auxiliar na preparação prévia de suas aulas e os alunos e alunas estudarem previamente a mesma lição, com o objetivo de conciliar o aprendizado do professor e aluno, o ensino-aprendizagem. É uma forma de prestar ou de dar subsídios para que professores e alunos possam estudar previamente a lição, dedicar-se um tempo a mais e não tem o objetivo de substituir escolas dominicais nenhuma, mas pelo contrário, incentivar o estudo prévio para uma melhoria contínua da escola bíblica dominical. Então eu peço que você que está nos assistindo, compartilhe com a sua rede social, compartilhe com teus irmãos, com os irmãos da sua igreja, compartilhe aqueles que não são evangélicos também com fins objetivos de evangelização, para que o reino de Deus possa ser beneficiado com isso. Esse programa, além de deixar o vídeo à disposição, também deixa os arquivos de slides, os comentários que eu faço aqui. Você pode baixar o arquivo de slides, assistir os vídeos e acompanhar a ministração através do vídeo pelo arquivo de slide. Assim você tem uma noção de como fazer uma boa divisão das revistas da Escola Dominical para dar a aula e também como comentar a lição. É uma forma de auxiliar você a preparar a aula, você a estudar a lição bíblica da CPAD. Toda semana você tem esse privilégio de poder estudar previamente a lição bíblica da CPAD. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua participação e conto com a sua divulgação e compartilhamento desse programa. Bem-vindo ao programa Escola Dominical na Web TV. Estamos agora no segundo trimestre de 2015, estudando o Evangelho segundo escreveu Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Nós vamos estudar nesse trimestre como esse Evangelho, escrito por Lucas, provavelmente, ele contribui de maneira acentuosa para compreendermos a história da salvação, para entendermos qual o plano de Deus para a humanidade, para nós fazermos aí uma conciliação entre o Antigo Testamento, a época dos Evangelhos, a época de Jesus Cristo, da encarnação de Cristo como Filho de Deus, e vamos ver que Lucas, conforme a tradição, foi o autor dos dois livros, tanto Lucas como Atos dos Apóstolos, que nós vamos ver que é uma continuação, o livro de Atos, do Evangelho de Lucas. Isso já está claro, como iremos ver nesta lição, ao iniciar o Evangelho ao iniciar o livro de Atos, onde nós vemos o autor dizendo que é uma continuidade do que já havia começado a explicar, a falar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E agora, falando da história da igreja. Então, quando falarmos a respeito do Evangelho de Lucas, em muitos momentos vamos também aproveitarmos para fazer o link com o livro de Atos, para nós entendermos como um livro escrito em dois volumes, volume 1, volume 2, volume 1 Evangelho de Lucas, volume 2 Atos dos Apóstolos, uma continuação para demonstrar assim a história da salvação acontecendo na igreja primitiva com o desenvolver da pregação do Evangelho. Considerando a autoria de Lucas, vamos ver que Lucas foi um homem culto, um homem de uma boa educação, de uma boa formação, que, diferente de Mateus, que escreve aos judeus, que enfatiza a realeza de Cristo, de Marcos, que escreve aos romanos, enfatizando a questão do poder, nós vamos ver que Lucas, ele enfatiza o amor. Nós vemos isso nos seus ditos, nas suas parábolas, durante a história da vida de Jesus, entre outros gêneros literários que vamos encontrar nesse Evangelho, demonstrando o amor de Deus não somente ao povo judeu,
mas para toda a humanidade. Por isso que iremos ver nesta lição, além das questões introdutórias, a questão da história da salvação, vamos ver também a universalidade da salvação, ou seja, a salvação não exclusivista de um povo, demonstrando que a salvação não é exclusiva para uma nação, para um povo, mas sim para toda a humanidade, quer seja judeu, quer seja gentil, ou seja, aqueles que não são judeus, todas as nações, todos os povos. Isso nós vamos ver na própria genealogia que apresenta o Evangelho de Lucas. Vamos então à lição desta semana. Para introduzir o Evangelho de Lucas, é interessante nós tratarmos com relação à sua autoria e sua data. Não tem como você não avaliar isso ao ler um livro bíblico. Entretanto, nesse comentário vou procurar não ser tão crítico em relação à lição, considerando que os professores, professoras, alunos e alunos da escola dominical são pessoas, na sua maioria, leigas, pessoas que não têm uma formação teológica mais aprofundada. E vamos procurar aqui ser mais pastoral nos nossos comentários. Por quê? Para auxiliar ou para melhor fazer a interação com os nossos ouvintes. Eu gostaria que você fizesse os seus comentários no nosso vídeo, nos canais, no nosso blog. O que você está achando dos nossos comentários, sugerindo melhorias. Evidentemente que não podemos implementar tudo, mudar tudo aquilo que é sugerido, mas vamos avaliar as sugestões, procurando nos aproximar mais dos nossos ouvintes. A autoria e a questão da data, não vou entrar em muitos detalhes. Uma coisa é concordância entre os estudiosos, que quem escreveu o Evangelho de Lucas foi o mesmo autor que escreveu o livro de Atos. Como dito na introdução, nós vemos aí uma continuidade do Evangelho no livro de Atos dos Apóstolos, também considerado por algum como o livro do Atos do Espírito Santo. Tamanha a ênfase que é dada à ação do Espírito Santo na formação da igreja. A questão da autoria, nós vamos ver que discute ao longo do tempo no decorrer da lição, tratando Lucas como o autor deste evangelho. Sabemos que muitos teólogos hoje questionam essa autoria, mas eu não vou entrar nesse detalhe. O Evangelho de Lucas é a primeira parte de uma obra escrita em 2 volumes, como já disse na introdução. Se considerarmos uma única autoria para o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, nós vamos ter aí mais de 1/4 de todo o Novo Testamento. Considerando uma autoria lucana do Evangelho de Lucas e o livro de Atos, nós vamos ver aí que o Evangelho é um autor gentil que tem a maior proporção de escrito no Novo Testamento, trazendo para nós um apanhado, ou fazendo um link com o Antigo Testamento, como eu já disse, com os profetas, leis dos profetas e os livros sapienciais. Nós vemos trazendo um link e trazendo a história de Jesus, o Deus encarnado, contando a história, como a sua mensagem é abrangente para todos os povos. E nós vamos ver a história, considerando o livro de Atos, a história da igreja primitiva e também para o desenvolvimento do ministério do apóstolo Paulo. Então nós vemos uma abrangência muito grande se considerarmos esses 2 volumes, ou como um escrito de 2 volumes, trazendo uma explicação minuciosa a respeito da história, a respeito do plano de Deus para a salvação da humanidade. Então é uma expressão muito forte, a abrangência do autor desses 2 livros, e que deve ser tratado também com essa importância para nós entendermos qual o processo dessa evolução da salvação de Deus, a revelação de Deus para a humanidade, revelando o seu plano e a sua salvação. Segundo alguns pais da igreja, como Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, eles afirmam, defendem a autoria de Lucas do Evangelho, e também afirmam que ele era médico e que ele provavelmente tenha originado de Antioquia, da Síria, e que ele tenha escrito o Evangelho de Lucas em Acaia, e que morreu aos 84 anos de idade, solteiro e sem filhos. Então essa é a informação que nós temos pelos pais da igreja, pela tradição, em relação ao Evangelho.
de Lucas e para o personagem Lucas. Então, demonstrando aí a sua formação, a sua origem, qual é a sua cultura. Um homem proeminente na sua cultura, um homem proeminente na sua sapiencialidade, no seu conhecimento, e alguém que dedicou-se, após conhecer o Evangelho, talvez influenciado por o apóstolo Paulo, para colocar à disposição do Evangelho, do Reino de Deus, as habilidades que ele veio conquistar ao longo dos tempos da sua vida, ou, melhor dizendo, que foi proporcionado por Deus, um dom de Deus para a sua vida, colocado em benefício da teologia. Nós vemos algumas citações de Colossenses na Epístola a Timóteo e também em Filemão, o direcionamento, o tratamento dado a Lucas como um médico amado. Ou seja, ali já vemos a expressão no próprio texto bíblico, que ele, sobre a sua formação como um médico e também a sua carisma, o seu carisma em relação às pessoas que estavam à sua volta. Então nós vemos que era um homem que tinha uma influência através do seu comportamento, apesar de não vermos nos escritos a sua atuação, mas talvez por ser ele mesmo o autor, que não for de todo o livro Evangelho de Atos, mas na sua maioria, ou alguém que escreveu sobre aquilo que ele tenha comentado, mas nós vemos que ele não vem a comentar de si mesmo, mas acompanhando, como vamos ver à frente, o apóstolo Paulo em suas viagens e escrevendo, registrando para que nós pudéssemos conhecer aquilo que aconteceu na era da história da igreja primitiva. Um médico, um homem que abriu mão, provavelmente, de muitos dos benefícios que poderia tirar da sua profissão em benefício do reino de Deus. Em Atos, nos capítulos 16, 20 e 27, nós vemos, ao escrever o livro de Atos, usar a expressão nós, o chamado textos nós, onde o autor diz nós, colocando na primeira pessoa do plural, inserindo-se no próprio relato da história que ele está escrevendo. Considerando esses textos, nós podemos então sugerir que, no mínimo, o médico amado Lucas esteve em três viagens com o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias ao pregar o Evangelho. Então, um homem com experiências em viagem, conhecendo as culturas, que isso vem ajudar também na hora de trazer para nós alguns conhecimentos que são importantes, até na questão da geografia, da história, como nós vemos aí alguns teólogos questionando as informações de Lucas, mas nós vamos ver que isso traz uma bagagem importante de informações para nós em relação à área geográfica, em relação aos povos, às culturas e em especial à expansão do Evangelho nas diversas áreas ou regiões do mundo conhecido da época. Outra questão interessante é a questão do destinatário, Teófilo, aquele que ama a Deus ou que ama a Deus. O significado do nome de Teófilo. Alguns dizem que era pseudônimo, não uma pessoa em específico, literalmente falando. Mas nós vemos que ali ele se refere a Teófilo, aquele que ama a Deus, e apresenta uma característica de Teófilo, ó excelentíssimo, demonstrando que, considerando uma pessoa literal, considerando a sua literalidade como uma pessoa, então nós vemos que aí demonstra o status social deste homem, como alguns tratam como protetor de Lucas, alguém que era da aristocracia, alguém que tinha uma proeminência no status social e que ali nós vemos a reverência que o autor se refere a ele como destinatário. Mas nós vamos ver que era uma expressão ao tratamento individual, mas a abrangência deste evangelho foi uma abrangência ampla, no sentido que foi direcionado para os gentios. Não foi de uso exclusivo de Teófilo, mas nós vemos que essa mensagem foi se expandindo na igreja, trazendo aí alguns relatos que são importantes para conhecermos um pouco mais, não somente para aqueles que foram destinatários, pessoas que leram na época, mas nós que estamos lendo hoje, para conhecermos um pouco mais da história de Jesus, sob ponto de vista diferente. Nós vemos que Lucas faz parte dos evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? São semelhantes, parecidos com o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas.
Aí nós vemos que alguns utilizavam o outro para escrever. Diz que Marcos, o mais antigo, utilizado para Lucas e Mateus escrever, mas nós vemos que Mateus e Lucas também utilizaram outras fontes, né, para registrar o Evangelho, como por exemplo a fonte Q, trazendo algumas informações diferentes dependendo do ponto de vista deles. Nós vemos que Mateus escrevendo para os judeus, Marcos para romanos, e Lucas escrevendo então para Teófilo, para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Então nós vemos que o mesmo fato visto por pessoas diferentes, nós vemos que abordam de forma diferente devido à sua cultura, à sua cosmovisão, aquilo que influenciou a sua formação, e vemos Deus respeitando, ou Deus utilizando, melhor dizendo, essas características individuais para propagar de uma forma mais abrangente o seu evangelho. Então nós vemos aí Lucas escrevendo para Teófilo, aquele que ama Deus, o Excelentíssimo. Portanto, o evangelho de Lucas traz uma mensagem acessível para os gentios, para que eles pudessem entender qual a intenção de Lucas ao apresentar o evangelho de Jesus Cristo. Ele retrata o plano de Deus sendo cumprido através da realização dos fatos ocorridos, que é a concretização da promessa de Deus na salvação da humanidade através do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos Lucas tendo a preocupação de apresentar um evangelho inclusivista, ou seja, que inclui as pessoas marginalizadas, vamos dizer, na época, as pessoas que eram consideradas separadas, imundas, como mulheres, doentes, samaritanos. Faz uma inclusão de ricos e pobres neste evangelho, porque o evangelho do reino é para todos. Isso fica implícito e explícito no evangelho de Lucas, essa preocupação dessa universalidade que nós vamos enfatizar um pouco mais nos capítulos posteriores. Uma questão muito séria que é tratada por Lucas é a questão da diferença das classes sociais. Nós vemos no Lucas 19, na parábola do rico e de Lázaro, presente essa diferença que é existente na época. E como tratar esse assunto? Então nós vemos tratar o assunto sem excluir ninguém e sem causar conflito. Então nós vemos que aborda Lucas essas questões ao longo do Evangelho para incentivar uma aproximação cada vez maior entre as classes sociais, o que é o ideal para a comunidade cristã. O autor deixa bem claro que um dos seus objetivos foi buscar diligentemente, ou seja, com afinco, com dedicação, os dados históricos, acontecimentos, fatos, para que pudesse registrar. Então nós vemos aí um trabalho árduo de Lucas, do autor, em buscar esses fatos de maneira mais próxima possível da realidade, ou seja, buscar os fatos reais como realmente haviam acontecido para registrar e deixar para a posteridade. Nós vamos ver mais à frente com o objetivo do discipulado, de orientar as pessoas e fundamentar a sua fé. Nós temos no livro de Lucas alguns temas que se destacam. John Stott, ele seleciona alguns temas que são, ao seu ver, que se destacam na epístola de Lucas, como por exemplo, o Espírito Santo, a preocupação com as pessoas marginalizadas e consideradas impuras. Nós vemos a questão da oração, a questão do plano e vontade de Deus para o ser humano, dentre outros, mas esses como os temas principais que perpassam pelo Evangelho de Lucas e que ele faz questão de destacar como temas importantes a serem estudados pela igreja cristã, pelo povo chamado como o povo de Cristo, o povo de Deus. Como podemos ver, a formação gentílica, a experiência profissional, a experiência em viagens e todo o dote cultural, historiográfico e teológico de Lucas, acima de tudo o dote literário, o torna apto para ser o escritor desse evangelho, o escritor do livro de Atos, para trazer informações, detalhes tão importantes para compreendermos um pouco mais a respeito da vida de Cristo, a respeito da história da salvação como um todo, desde o Antigo, passando por Cristo, e para entendermos a história da igreja primitiva. Um personagem que muitas vezes não é destacado, mas que trouxe uma importância muito grande
para a questão do Novo Testamento, para o Evangelho, para o cristianismo, para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais de perto a história de Jesus, a história da salvação para a humanidade. Esta lição eu estou dividindo em 2 vídeos. Esse vai ser o primeiro vídeo, a parte 1, com essas questões introdutórias do trimestre e também no primeiro tópico da lição. E vou deixar o segundo vídeo, a parte 2, para você ver o capítulo 2 e o capítulo 3 e as considerações finais desta lição. Estou fazendo isso para facilitar na hora de transmitir o vídeo, adiantar para vocês que estou utilizando hoje o tempo do feriado, na sexta-feira santa, chamada, para gravar este vídeo devido às minhas ocupações, a dificuldade que eu estou tendo para gravar os vídeos. Mas não quero deixar de gravar, como muitas pessoas têm me pedido isso, para deixar o comentário para você. Portanto, não deixe de assistir a parte 2 desse vídeo, trazendo as demais informações e complementando os dados para fecharmos essa lição, a lição de número 1, que está abrindo o segundo trimestre de 2015. Vejo você daqui a pouco no vídeo 2.